Bom dia, Igreja de Deus. Bom dia. Bom dia, meu irmão César. Bom dia. Bom dia a você de casa, seja muito bem-vindo em mais um dia e mais um estudo da Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque temos esse privilégio que é poder estudar a sua palavra, não é mesmo, irmão César? Amém. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você de casa. Que Deus possa estar contigo neste momento e que Ele possa falar ao teu coração. E para darmos início ao nosso culto, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, bendito, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos porque até aqui nos acompanhou o Senhor. Neste momento te pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente no estudo da tua santa e bendita palavra, Pai. E que também se faça presente com aqueles que estão em suas casas, no trabalho ou em qualquer lugar, Senhor, assistindo o ano bíblico. Que o teu Santo Espírito e teus santos anjos possam estar com eles, dando uma clareza mental, entendimento para compreender mais e mais a tua palavra, Senhor. E aqueles que ainda não tomaram uma decisão, possam tomar uma decisão definitivamente de entregar a vida deles nas mãos do Senhor. Bendito seja o teu santo nome por todas as bênçãos que o Senhor nos concede a cada manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bendito seja Deus, né? Porque podemos orar e também porque podemos louvar ao nome dEle. Nesse momento nós iremos louvar, meu irmão César. E nós iremos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 159. Um novo nome lá na glória. Eu me
Amém. Que maravilha, né, meus irmãos? Sabemos que nós que estamos sempre buscando fazer a vontade do Senhor, o Senhor tem um lugar guardado para cada um de nós. E quando chegarmos lá, eu e você teremos um novo nome, e um nome eterno, irmão. Glória a Deus por isso. Amém. Bendito seja Deus, né? Que teremos um novo nome lá na glória. E nesse momento, César, nós vamos recitar o versinho que a gente decora durante a semana, certo? Sim. Que se encontra lá em João, capítulo 16, versículo 15. Vamos juntos com a igreja? E você que ainda não decorou, tem toda a semana para decorar, né? Tem todo esse período que você pode repetir incansavelmente a palavra de Deus até que grave bem gravado cada palavra. E assim possa recitar em qualquer momento, se lembrar da palavra de Deus, que é uma dádiva maravilhosa. Então vamos juntos no 3, João, capítulo 16, versículo 15. Pode contar, meu irmão César? Vamos lá. Você de casa aí acompanhe conosco também. 1, 2, 3. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 15. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 15. João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 15. Amém. Dito seja o nome de Deus, né? Que possamos sempre anunciar aquilo que o nosso mestre nos pediu, né? E nesse momento, fique agora com o estudo e que Deus possa te abençoar muito. Amém. Muito bem, agora nós vamos para a melhor parte. Na verdade, todas as partes são boas, mas quando nós abrimos a palavra, é sempre a melhor parte, porque é a hora que Deus mais vai nos falando e nos direcionando. Toda a Bíblia é útil para ensinar, para repreender, para nos corrigir e nos educar na justiça. Um bom dia para você que está aqui mais uma vez, que bom, já está com a sua Bíblia aí perto. Se não estiver com a Bíblia física, pega no celular, mas não deixe de aprender, de ler com os próprios olhos o que Deus tem para nós nessa manhã. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso estudo? Querido Pai, nós te agradecemos porque és bom e a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Queremos nessa hora, Senhor, aprender o Teu plano para a nossa vida, o Teu propósito. Que o Senhor neste dia nos ajude a viver dentro do Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, olha que bênção, nós terminamos mais um livro. E este livro foi o Patriarcas e Profetas. Eu confesso que antes de vir para a escola, eu nunca tinha tido a disciplina de ler um livro com tantas páginas. A gente sempre vai escolhendo os mais finos, não é mesmo? Mas Deus nos dá a bênção de, no ano bíblico, se você faz o ano inteiro, você vai ter lido muitas páginas. Então, este foi o primeiro livro, Patriarcas e Profetas. O que nós aprendemos de mais especial nesse livro? Eu queria ouvir duas participações. O que te marcou muito no livro Patriarcas e Profetas? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. O que mais? O que aconteceu com os nossos primeiros pais ali, né? A vida dele de exemplo para cada um de nós. É um livro que nos faz entender, né, os exemplos do passado e não repetirmos os erros. Muito bem. E você aprendeu o que sobre o Patriarcas e Profetas? Eu confesso que quando eu estudei esse livro, eu aprendi o quanto Deus ama e o quanto Deus vai nos ajudando a entrar de volta no plano dele. Perceba que a gente vai sempre se desviando e Deus vai sempre
fazendo de tudo para nos colocar de novo dentro do propósito dele. Então terminamos o livro Patriarcas e Profetas, e aqui conta toda a nossa história, desde o início, qual era o propósito de Deus ao nos criar e como o pecado foi mudando as coisas. E hoje é o dia de começarmos um novo livro, e eu quero te convidar, se você não tem ainda esse livro, compre, é importante ter na sua biblioteca o livro Profetas e Reis. É a continuação do Patriarcas e Profetas. Então, aqui nós vamos ver como foi a sequência, a descendência ali do rei Davi, como foram vindo os reis e como o povo de Deus foi uns entrando no plano e o outro saindo do plano original de Deus. Então, eu quero te pedir licença, porque aqui no nosso guia bíblico, nós estudamos 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 3. E no livro Profetas e Reis, nós estudamos a introdução que tem como título A Vinha do Senhor. Aqui no livro 1 Reis, nós não vamos trabalhar todos os capítulos e os pontos que nós estudamos, porque o livro vai trazer isso em detalhes nos dias posteriores. E aí, para não ficar algo repetitivo, hoje nós vamos entender bem a introdução do livro Profetas e Reis, quando Deus nos ensina sobre a vinha dele. Mas aqui, só pontuando rapidamente, no livro 1 Reis, no capítulo 1, nós vimos aí que a Bíblia nos traz sobre a velhice de Davi. E na velhice de Davi, ele recebe ali uma companhia. Só que essa companheira, ele não a toma para si, não é esposa dele, é uma companhia mesmo. E o nome dela era Abisag, sunamita. E eu penso que devia ser uma moça muito linda, né? Porque depois Adonias faz esse pedido para o rei Salomão, querendo ter ela como esposa. E aí nós vemos aqui também na Bíblia que Adonias, ele tenta tomar o reino de seu pai, e aí acontece ali toda uma história, porque o rei Davi tinha prometido que quem seria o seu sucessor seria Salomão. E aí o profeta Natã, junto com Batseba, eles ali vão a Davi e comunicam o que está acontecendo, e de modo que Salomão vai ao trono de seu pai. E nós vemos que Deus aparece para Salomão, nós vamos ver isso no livro, né, Profetas e Reis, quando Deus aparece de um modo muito bonito e faz para Salomão uma pergunta, né? De Salomão, pede o que tu quiseres. E Salomão faz um pedido muito lindo, muito sábio, e isso direcionou todo o reino dele. Então, nós vamos ver isso no decorrer da semana. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías. Pegue a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 5. Aqui, o profeta Isaías, ele relata uma parábola. A parábola da vinha do Senhor. Olha o plano de Deus. Quando Deus nos cria, ele tem um plano lindo. E no plano de Deus, nós nunca deveríamos ter saído do jardim do Éden. Só que o pecado veio e as coisas foram mudando os planos de Deus. Na verdade, não as coisas, mas as decisões dos filhos de Deus. E Deus, ele trabalha no âmbito das nossas decisões. Nós precisamos ir decidindo ao lado de Deus, e assim Deus vai poder agir através da nossa vida e pela nossa vida. E nós vimos então que em todas as eras houve o povo de Deus e o povo que escolheu o outro lado. Como a professora Maísa ensina, houve sempre o lado do assim diz o Senhor, e qual era o outro lado? Assim eu penso. Então, quando nós temos ali Adão e Eva, os primeiros filhos já escolheram de que lado ia ficar. E aí nós vemos as gerações seguintes. Chega um momento que na face da terra tem pouquíssimos fiéis. A maldade, a impiedade tem se alastrado tanto que o que Deus faz?
vem o dilúvio, como prova do amor, da misericórdia, mas também dentro do grande conflito é a parte da justiça, porque Deus nunca deixou que na terra se apagasse o remanescente. Deus nunca deixou que a luz da verdade se apagasse. E quando ali no período do dilúvio havia pouquíssimos fiéis, Deus vem e traz destruição. Porque sempre deveria haver os dois lados, a oportunidade de escolher. E aí a história continua de novo com Noé, né? E aí ele é chamado a continuar erguendo o estandarte da verdade e a tocha da verdade. E os anos foram passando. E chegou um período também de apostasia novamente. E Deus chama um homem para começar de novo o propósito dele, ou melhor, para dar continuidade no propósito dele, que era alcançar todo mundo para ele. E agora Deus diz assim, Abraão, é contigo. Deus olha Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E agora você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E de ti eu vou fazer uma nação. Deus tinha... E Deus sempre teve o mesmo plano, através dos fiéis alcançar todo o mundo. E agora Deus chama Abraão. E Abraão, ele atende ou não atende o chamado de Deus? Atende ao nosso pai, o pai da fé, né? E aqui na introdução do livro, nos diz qual que era o propósito de Deus. Bem no início diz assim, ó, o parágrafo que começa, foi com o propósito, aqui na introdução do livro, A Vinha do Senhor, né, o capítulo A Vinha do Senhor, do livro Profetas e Reis. Diz, foi com o propósito de transmitir os melhores dons do céu a todos os povos da terra, que Deus chamou Abraão. O desejo de Deus sempre foi nos abençoar, sempre foi nos dar o melhor. Infelizmente, o pecado é que nos cega. O pecado nos faz achar que o que Deus tem para nós não é o melhor. Que o lado de Deus é o lado das limitações. Que o lado de Deus é o lado do eu não posso. Sendo que o lado de Deus é o único lado da liberdade. Ninguém é livre em desobediência. Só é livre quem obedece. E agora Deus quer abençoar por meio de Abraão toda a terra. Aqui em Isaías, no capítulo 5, você abriu sua Bíblia aí? Diz assim, ó. Olha que linda essa parábola quando Deus fala sobre esse propósito que ele tem, da vinha dele, né, que começou ali com Abraão. E diz assim, no versículo 1, Isaías capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou-a, limpando-a das pedras. Plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Olha o que Deus está dizendo. Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. E o versículo 7 diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Quando Deus chama Abraão, Deus vai fazendo dele ali uma grande nação. E ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Chega um momento que novamente o povo, eles vão se corrompendo, se juntando às nações pagãs. E aí eles estão ali agora em escravidão no Egito. Escravidão essa que o Senhor já tinha revelado para Abraão, né? Deus tinha mostrado como seria a continuidade. E Deus, ele levanta um líder. Deus levantou Abraão, mas Abraão não era eterno ainda. Então Abraão chegou o momento que ele descansou na promessa, sem ver totalmente o cumprimento dessa promessa. E agora Deus levanta ali Moisés para que o povo dele, para que a casa de Israel continuasse dentro, alcançando esse propósito de Deus. E aí eles saem da terra do Egito.
E Deus diz assim, olha, eu vou levar vocês para Canaã, para uma terra que é de vocês. Só que lá nessa terra, Deus deu muitas coordenadas, porque era uma terra cheia de pessoas que confiavam e acreditavam no Deus de Israel. Sim ou não? Não, era uma terra cheia de pagãos, né? E eles tinham muitos costumes, adoravam muitos deuses. Era uma terra também cheia de prostituição. Então, os cananeus, eles tinham práticas que o Deus de Israel, que o Senhor nosso Deus abominava. E aí, eles vão deixando o que Deus tinha dito e vão se contaminando. Eles vão se envolvendo nas mesmas práticas e aí chega um momento que Deus precisa corrigir de outra forma o povo dele. E aí Deus permite que eles voltem novamente para cativeiro. O povo é levado cativo outra vez. O propósito de Deus era derramar todos os dons do céu sobre a casa de Israel, de modo que eles alcançassem as outras nações, alcançassem os outros. Mas, infelizmente, eles não alcançam como deveria, né? Nós vimos que na história algumas pessoas, elas aceitam ali a verdade, elas se envolvem com os seguidores do Deus eterno, Deus criador do céu e da terra, e nós vemos pessoas se convertendo. Nós vemos a cananita Raabe, que ela conhece o Senhor Deus e ela vem para o povo do Senhor e Deus aceita, porque o plano de Deus era fazer através de Abraão uma grande nação para abençoar todas as famílias da terra. Nunca foi para a verdade a luz ficar ali parada. Sempre foi para abençoar os outros. E agora quando Raabe quer mudar de vida e ela aceita o Deus de Israel, Deus a aceita. Nós vimos outras pessoas também aqui na história. Quem que vocês lembram, além de Raabe, que foi aceita pelo Senhor, que era de uma outra nação pagã, mas que quis seguir o Deus de Israel e o Senhor a aceitou? Ruth. E nós vamos vendo tantos outros exemplos bonitos, né? O plano de Deus se cumprindo, mas o plano de Deus poderia ter se cumprido numa extensão muito maior, sim ou não? Se o povo de Deus tivesse sido fiel ao seu chamado. Eu fico pensando, sabe? Quantas coisas nós já poderíamos ter alcançado se tivéssemos sido fiéis ao momento, desde o início, quando Deus nos fala algo, quando Deus nos ensina algo, quando a Bíblia nos corrige. Você já parou para pensar o quanto você já poderia ter crescido e alcançado coisas junto com o céu, se tivesse sido fiel desde o início? A história do povo de Israel poderia ter sido diferente. E agora, aqui nessa parábola, Deus fala, o que mais eu poderia ter feito? A culpa nunca está em Deus. Deus, ele luta todo o tempo por cada um de nós. Mas quando nós saímos do plano de Deus, Deus não pode fazer aquilo que é o intuito dele desde o início fazer, né? Mas aí ele vai organizando as coisas. E o propósito de Deus, como disse o livro, sempre foi abençoar toda a espécie humana. E agora chega um momento em que a verdade que estava ali centralizada no povo judeu, né, no povo de Israel, que era através dele para essa mensagem ser levada ao mundo, agora, por meio de Cristo, não só mais eles vão levar essa mensagem ao mundo. Na verdade, eles perdem esse privilégio, essa oportunidade. E o livro de Romanos vem nos dizendo que nessa vinha do Senhor, alguns ramos foram quebrados e tirados e outros foram enxertados. Quer ver isso? Abra sua Bíblia em Romanos. Livro de Romanos, rapidinho, no capítulo 11. Nós vamos ver o que diz aqui. Capítulo 11... Versículo 17. Diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, essa oliveira brava representa os gentios, os outros que não
faziam ali parte do povo de Israel. Então diz aqui que tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Então, nós fomos enxertados. Mas como que você tem certeza que você e eu fazemos parte do Israel espiritual de Deus? Como você tem certeza que você está dentro desse plano divino que Deus começou ali com Abraão? Quer ver isso biblicamente? Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Gálatas vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3:26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você aceitou a Cristo, se eu aceitei a Cristo, nós somos herdeiros da promessa. Somos também considerados filhos de Abraão, Israel espiritual de Deus. Desde o início, Deus prometeu que viria o libertador. E nós vamos ver que no livro Deus fez uma promessa linda, né? Que o libertador, Jesus, ele uniria o mundo em si e ele seria a única solução. Mas Deus, ele continua o seu plano, dizendo que todos os que aceitam a Cristo são enxertados nesta videira, nesta vinha. E a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Eu fechei a minha Bíblia, mas eu vou abrir mais uma vez para ler o último verso. Senão não vai fazer sentido. Quero dizer para vocês que o plano do início de Deus vai se cumprir. E a terra toda vai ser cheia da glória de Deus. E muitos aceitarão. E o mundo será iluminado. É isso que diz Isaías 27. Esse é o último verso dessa manhã. Isaías 27. Vai chegar um momento que isso vai se cumprir. O que Isaías relatou aqui é o desejo de Deus. Isaías 27, versos 5 e 6 diz assim: ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Amém? O Senhor Deus continua levantando a sua verdade. E hoje, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos pela profecia bíblica que nós estamos continuando. Nós somos o remanescente de Deus, aqueles que estão com a tocha da verdade ainda sendo levantada. E a Bíblia diz que o desejo, o plano original de Deus vai se cumprir, que a face da terra vai se encher de frutos, que muitos aceitarão o Senhor da vinha, né? O amado, o querido, o Senhor Deus que tanto trabalha por cada um de nós. E eu queria te perguntar, você quer fazer parte da vinha do Senhor? Quem sabe você se afastou do Senhor Deus. E você tem acompanhado esses vídeos, tem novamente se achegado ao Senhor. Quero te dizer que já não temos mais tanto tempo. O nosso tempo é muito curto. E eu quero te convidar nessa manhã a parar para pensar o quanto Deus já trabalhou por ti. Lembra o que nós lemos no começo? O que mais eu poderia ter feito para te atrair a mim? Isso é Deus dizendo ali em Isaías 5. O que mais Ele poderia ter feito por cada um de nós? Deus já fez tudo o que poderia ter feito.
aceite essa graça, essa salvação e esse plano tão especial. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos celestiais. Você quer isso para a sua vida nesse dia? Eu quero estar dentro do plano, do propósito de Deus, das bênçãos. E você também? Vamos orar nesse momento, fazendo um concerto com o Senhor. Senhor Deus, queremos agradecer, Pai, porque por mais que muitas vezes nos desviamos do Teu plano, o Senhor ainda em Tua bondade e misericórdia vai nos redirecionando. Eu quero pedir a Tua bênção sobre os meus irmãos que estão do outro lado, que estão assistindo. Quem sabe, Senhor, ainda tem muitos em luta espiritual, querendo, Pai, se achegar a Ti, mas enfrentando lutas e ainda há coisas que prendem. Eu quero pedir que em nome de Jesus as cadeias sejam quebradas e que haja, Senhor, ainda oportunidade para que essa vida se apegue a Ti e viva o Teu propósito. Queremos pedir por nossa escola, por nossos missionários, Pai, que cada um de nós aqui também continuemos dentro do Teu propósito. Queremos alcançar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estarmos juntos neste estudo e nós te esperamos amanhã.